Estamos de volta e o Ministério Público do Estado do Piauí convocou uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira para informar a toda a sociedade que vão ser aproximadamente 200 homens a trabalhar na segurança do concurso público da instituição, que vai ser realizado no próximo domingo, dia 23 de setembro. Ao todo, nós estamos falando de uma oferta de 26 vagas para cargos técnicos e também analistas. De acordo com o GAECO, que foi uma das instituições que participou desta coletiva, até o exato momento, cerca de 120 pessoas foram presas no estado do Piauí tentando fraudar concursos públicos de diversos órgãos. Vão participar desta força em busca da segurança a Secretaria de Segurança Pública, o GAECO, o GRECO e também o Ministério Público do Estado do Piauí. A organizadora do concurso faz um alerta que quem portar celular durante a execução da prova poderá ser enquadrado como tentativa de fraude. Então, justamente, a recomendação é de que você de casa que vai fazer este concurso ou conhece alguém que vai fazer a prova, não leve nem celular para o local da prova, ok? Todos avisados. E você confere a partir de agora o nosso plantão de notícias. Termina no próximo dia 27 o prazo para que os eleitores solicitem a segunda via do título eleitoral. Para ter acesso ao documento, o eleitor deve se dirigir ao cartório eleitoral da sua cidade, levando um documento oficial com foto, além da carteira de habilitação e da carteira de trabalho. A segunda via do título pode ser solicitada quando houver perda, roubo, extravio ou inutilização do documento original, sem a necessidade de alteração dos dados cadastrais. Então, a partir de agora, nós vamos dar início à nossa série de entrevistas chamada Eu Quero. Aqui nós vamos refletir sobre o que o eleitorado do estado do Piauí busca de seus futuros representantes na Assembleia Legislativa, no Congresso Federal e lá no Palácio do Planalto. Para isso, nós estamos recebendo a partir de agora o especialista, na realidade, o doutor em antropologia, Arnaldo Eugênio. É com ele que nós vamos conversar sobre o tema desta semana, que é segurança. Olá, doutor Arnaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Na realidade, eu quero começar, nós conversávamos sobre os bastidores e eu apresentei os 4 pontos que nós vamos tratar nessa entrevista. O professor Arnaldo preferiu que eu apresentasse logo de cara os 4 pontos porque eles estão muito interligados. Então, o que nós selecionamos das interações do nosso público de casa foram os seguintes pontos. A Tamiri Sampaio falou, professor, que no caso, para ela, o que ela quer são estruturas, são delegacias mais estruturadas, porque no bairro dela, a delegacia de lá não funciona. A Andressa Maria diz que quer mais segurança nos ônibus, porque ela não se sente segura. Muito menos de ir para casa até um ponto de ônibus, muito menos ao entrar no ônibus, ela não se sente segura. O Thales Williams disse que quer policiais melhores treinados, porque ele diz que percebe em nossa sociedade alguns policiais que abusam do seu poder constitucional. Por fim, a Sara Beatriz disse que quer um efetivo maior da polícia nas ruas. Professor, esses 4 pontos estão interligados, não é isso? Estou interligado por o seguinte, se eu não tenho um plano de segurança nacional, eu não tenho como estabelecer um plano de segurança estadual, nem tampouco um plano de segurança municipal. Para que eu possa dizer para que eu possa determinar quantas delegacias eu terei por município, por bairros, não dá para me ter uma delegacia em cada bairro para que o morador possa chamar de sua. Não dá, então eu preciso de um plano estratégico de segurança para me fazer um levantamento, um diagnóstico para saber quantas delegacias eu precisaria por município, por região ou por bairro para que eu pudesse estabelecer isso. Então não basta delegacia em cada bairro, isso não vai resolver. Pode ser até um efeito contrário, pode estar dizendo para a população que se no meu bairro tem delegacia, pode ter crime então. Então pode ter uma tendência de aumentar o crime por ter uma delegacia no bairro. Depois, o fato de você colocar a violência nos ônibus, ela é reflexo de uma violência que está fora do ônibus. O ônibus em si não tem violência nenhuma. É a violência que está fora e ela termina adentrando no ônibus também. Então eu tenho que resolver o problema macro social, ou seja, eu tenho que resolver a violência dentro da sociedade para que ela não entre no ônibus, para que ela não entre na escola. Senão nós vamos criar um pilotão de ônibus, um pilotão escolar, um pilotão de jornal, um pilotão de televisão, porque a violência ela vai estar em todos os lugares. Então o que a gente tem que resolver é a violência macro social, para que eu possa neutralizar essa violência na escola, no ônibus e assim por diante. A questão da formação dos policiais é fundamental, porque esse tratamento que a polícia dá ao cidadão termina aumentando ainda mais a rivalidade, a antipatia, isso dificulta qualquer plano de segurança estadual ou nacional.
O policial, ele representa o Estado, mas quem legitima o Estado é a população. Por isso, ele precisa ter essa consciência de respeitar o cidadão. E o cidadão precisa também entender que o policial é um agente do Estado, que precisa também ser respeitado. Por outro lado, a quantidade de policiais. Não é, se eu aumentar para 1 milhão de policiais num estado como o do Piauí, eu não tenho garantia nenhuma de que eu não vou ter violência, não vou ter crimes. O que eu preciso é de um plano estratégico de segurança para saber quantos policiais eu preciso. Às vezes eu posso resolver um problema com 10 policiais, onde eu posso botar 100 e não resolvo o problema. Então isso é muito relativo, a quantidade com a qualidade. Então eu preciso primeiro ter esse plano. Mas para que eu tenha um plano estadual, eu preciso de um plano nacional. Então o governo federal tem que apresentar o seu plano para que os estados façam o seu plano estadual, para que os municípios façam os seus planos municipais, para que as guardas municipais também possam colaborar na questão da violência. Professor, em outro momento a Dia TV lhe procurou justamente para comentar dados do Mapa Nacional da Violência, que mostrava que aqui no estado do Piauí cresceu o número de ações policiais que acabavam com mortes de civis. Não é isso? Isso também recai muito na questão da postura do policial treinado, não é isso, professor? Exato. Como o Thales destacou. Exatamente, como o próprio telespectador falou. Então, se eu tenho numa sociedade uma violência já entre os civis, se o policial não tiver um treinamento para entender essa realidade, porque nós não estamos falando necessariamente de uma formação na academia de polícia, das questões ligadas diretamente à questão policial. Nós estamos falando de um entendimento sobre o contexto, a conjuntura social, para que o policial a sua participação dentro da sociedade, a sua ação como policial, não aumente ainda mais a violência. Então, à medida que ele trata o cidadão de forma agressiva, truculenta, ele também reproduz a violência que será reproduzida por esse cidadão dentro da sociedade. Então, assim, se eu reproduzo a violência que está sendo cometida contra mim, a tendência é que a violência dentro da sociedade perca o controle. Então, o Estado que era para controlar, termina reproduzindo a violência. Me lembrei agora, observando aqui a pontuação da Sara Beatriz, cobrando o efetivo maior. Professor, nós temos uma questão no estado do Rio de Janeiro, onde a polícia foi para dentro dos morros, mas o problema continua. No estado do Piauí seria algo semelhante? Se nós aumentássemos o nosso efetivo sem um estudo? Exatamente. Sem um estudo, aumentar o efetivo é atirar no escuro, porque eu vou aumentar um efetivo para fazer o quê? Qual é o plano? O policial sabe o que é que ele vai fazer? Existe um plano de segurança e se der errado, o que é que vai fazer para reverter a situação? Qual é a estratégia que eu vou usar de policiamento? Policiamento para quê? Para quem e onde? Sem esse plano estratégico, não adianta eu aumentar o número de policiais, aumentar o número de viatura, como muitos candidatos a governos estão prometendo aí pelo Brasil afora. Aumentar o número de policiais, inclusive aqui. Então, assim, porque aumentar o número de policiais, se eu aumentar o número de policiais com policiais truculentos, eu vou ter mais violência. Que a própria população já percebeu. Se eu tiver a maior quantidade de policiais sem um plano estratégico, eu não vou resolver a questão da violência em lugar nenhum. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o professor Arnaldo Eugênio volta amanhã, quinta-feira, e amanhã nós vamos abordar a questão da postura do cidadão para que justamente criar essa sensação de segurança em nossa sociedade. Você de casa pode continuar enviando para a gente as suas demandas, o que você quer como eleitor dos seus representantes que vão assumir o poder a partir de 1º de janeiro de 2019. Professor, muito obrigado pela sua presença. Aguardo o senhor amanhã, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Certo, não sai daí porque agora a gente vai conferir um VT produzido por Pamela Maranhão. Ela vem trazendo para a gente os resultados da disputa Walter Figueiredo em Fortaleza de natação. Tem piauiense no pódio. Durante o final de semana, essa turminha caiu nas piscinas representando o Piauí no troféu Walter Figueiredo, que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Foram 2 dias de competição e um total de 50 medalhas para o estado, mas alguns nomes se sobressaíram e o técnico da ABB, Manuel Menezes, traz esses destaques. É o caso do Caléo, né, que na competição anterior tinha perdido 50, 100, 200 de peito, nessa competição ele recuperou. E também tem o Gleison, que é um menino que pela primeira vez está participando, né? Trouxe um bom resultado, né? Trouxe 2 medalhas de prata. Foi uma competição em que realmente a gente trabalha e colhe os resultados. Maria Eduarda é figurinha carimbada quando o assunto são bons resultados.
mas a nadadora vinha de uma sequência ruim e por isso o pódio foi tão comemorado. Teve umas dificuldades da doença, né, que eu fiquei gripada, eu tive um tempão sem treinar direito, mas eu melhorei e esses resultados foram muito bons. João Marcos era um dos mais experientes da delegação e volta empolgado. O atleta vai representar o Piauí nos Jogos Universitários e competiu pela primeira vez o troféu na categoria sênior. O Walter Figueiredo é uma competição sensacional de a gente participar. É a minha 6ª edição nessa competição, já tive lá desde o infantil. Então eu agora na última categoria, na categoria sênior, participando pela primeira vez, aí nadando com os melhores nadadores do Norte e Nordeste. Foi muito empolgante e renovador participar de uma competição dessa. A gente chega em casa com vontade de treinar ainda mais. Outro nome de destaque é Caléu Lima, de 16 anos, que conquistou 6 medalhas na competição. 3 ouros nas provas de peito, prata e bronze no revezamento e um bronze no nado medley. O nadador comenta que a rotina é intensa, mas os resultados motivam. Todo dia a gente batalha, né, para vir pro treino, estudar também. A gente estuda o dia todo no colégio e vem treinar. Aí só chega 9 horas em casa, mas a gente consegue todo dia estar matando esse leão por dia. Os atletas seguem em treinamento, pois no final de semana já acontece o Campeonato Piauiense de Natação. E assim nós vamos encerrando esta nossa edição de quarta-feira da 2ª edição do seu jornal O Dia News. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente noite para você e eu te encontro aqui a partir das 6 horas da tarde desta quinta-feira. Muito obrigado, uma excelente noite para você e até lá!